Eu não sei qual a idade que você tem, mas eu te garanto que você não pode mais esperar alguém vir te salvar. Hoje é o dia 28 do desafio de 180 dias. O tema de hoje é Síndrome do Peter Pan. Bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu joinha, comenta e aconselho também a compartilhar com outras pessoas. Atualmente eu tenho 28 anos, mas talvez não 30, né? Mas também não 18. E eu vim falar desse assunto porque eu me vejo não tanto nessa síndrome, mas já foi algo que me paralisou por muito tempo. Porque a síndrome do Peter Pan, ela consiste em alguns fatores que eu vou explicar ao longo do vídeo, mas existem alguns medos que nos prende, dá alguma prisão por isso, prisão mental, tá? Medo de errar, medo de decepcionar o outro, medo de não ser amado por quem a gente é, medo de crescer. E é muito louco porque ao escrever o roteiro do vídeo de hoje, eu fui percebendo alguns pontos que eu tenho também sobre isso, ou, né, que eu tinha, e alguns pontos também pra mim não fazia muito sentido, porque a síndrome do Peter Pan foi um termo criado pelo psicólogo Dan Kiley em 1983. Representa adultos que evitam responsabilidades de crescimento emocional e compromissos. Você provavelmente já tem assistido o Peter Pan e a Sininho, né? No filme lá. E ele, no filme, conta que ele vive na ilha lá, que ele gosta de ser criança, as crianças querem crescer e ele quer continuar uma criança. Porque a criança não tem responsabilidades. Quando a gente mora com os nossos pais, a criança, né? Quando a gente é criança, a gente não tem responsabilidade de o que vai comer, né? Se tem que comprar alguma coisa, não tem. Da onde vem o dinheiro, da onde não vem. Como que trabalha, como que não trabalha. Então, as coisas da criança, elas são bem, assim, inocentes, digamos assim. Já a fase adulta, vai vir as responsabilidades. E se a gente não, quando criança, não aprende a ter essas responsabilidades, quando a gente chega na nossa fase adulta, a gente fica perdido. E por isso que é importante, quando a gente é criança, né? Desde criança, a gente aprender a gestão das emoções, a gestão financeira, a gestão sobre as responsabilidades, a parte de empreendedorismo, como que trabalha, como que não trabalha, como que controla, como que não controla dinheiro, como que controla o tempo, como se comunica, se erra, se não erra, se aprende, se não aprende. Porque eu já escutei muitas pessoas perto de mim quando tem filho que falam, não, depois perto da criança, não, depois ele ou ela aprende. Só que eu acho que é egoísmo de não ensinar a criança, desde criança, a saber dessas informações. Porque quando você ensina a criança desde pequeno sobre muitos temas que hoje já é mais abordado, antigamente não era tanto, porque as pessoas achavam que as crianças não saberiam, né, fazer as coisas. E na verdade é que se você ensina de forma correta e de forma que a criança entenda, né, contando carrinho, contando bolinha de gude, enfim, a gente consegue ensinar uma criança desde a fase dela de criança até a fase dela adulta, porque esse é um ponto que é muito importante. A vida adulta sua é o chão que você pisa é a sua criança.
Então, tudo que aconteceu na sua infância, seja boa ou seja ruim, se você não resolveu, na sua fase adulta, você vai ter problemas para resolver, para curar, para ressignificar. Então, a gente precisa olhar com compaixão para nós mesmos quando crianças, para assumir essas responsabilidades emocionais, de compromisso. E também é a tentativa de fugir da dor que a maturidade exige. Eu, por exemplo, comecei a ir pra academia, e quando a gente vai crescendo os músculos, dói pra caramba. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode. E é assim, desafiador, porque você sente muita dor pra crescer o músculo, mas assim, você vai vendo o resultado e você vai vendo que você tem capacidade de ter o resultado do corpo, por exemplo. Assim é na vida. Quando a gente começa a crescer, a gente precisa ter maturidade de crescimento. Eu disse que agora há pouco que pra mim a síndrome do Peter Pan é um pouco na contramão. É meio contraditório, por exemplo. Porque eu tive que assumir responsabilidades que não eram minhas desde criança. Então, eu até posso ter um pouco, né? Tinha um pouco da síndrome do Peter Pan, por não querer assumir algumas responsabilidades. Mas eu vejo também que, além da síndrome do Peter Pan, tinha alguns outros fatores, como o medo do sucesso, que é os vídeos próximos que eu vou trazer aqui no canal. E essa questão de sentir que vai perder o amor de quem a gente ama, isso é uma verdade que eu até pouco tempo atrás tinha, e não foi fácil pra mim, porque eu não queria crescer, porque eu tinha medo e achava na minha cabeça, né, que se eu crescesse e fizesse tudo aquilo que eu realmente quero fazer, que é, por exemplo, viver do YouTube, viver do meu ecossistema, eu achava que as pessoas da minha família não estariam mais comigo. Eu não seria mais amada, eu não seria mais... as pessoas não gostariam mais de mim. E isso por muitos anos, isso me paralisou. Então, a gente precisa entender esses temas, como hoje, né? A síndrome do Peter Pan, pra gente ver se realmente a gente não tá nessa figura, pra gente poder evoluir. Porque as pessoas que verdadeiramente amam a gente, elas vão querer que a gente cresça e vão amar a gente independentemente se a gente cresceu ou se a gente não cresceu. A pessoa que tem a síndrome do Peter Pan, por exemplo, a pessoa quer liberdade, mas não quer consequência. Quer amor, mas não quer compromisso. Quer sucesso, mas não quer disciplina. Essa questão do sucesso, ela é uma verdade muito verdadeira. Porque muitas das vezes a gente quer ter o sucesso na nossa área, seja qual ela for, mas a gente não quer ter disciplina de fazer todo dia, de fazer constantemente, é uma coisa que eu ainda falho, mas eu tô aqui ainda. E seja ela em qual ambiente for, mas a gente se ilude, a gente cria histórias pra gente mesmo, iludidas, de que eu vou ficar famoso, eu vou ter sucesso, mas a pessoa não tem disciplina pra beber água, não tem disciplina pra acordar cedo, não tem disciplina pra arrumar a cama, não tem disciplina pra fazer uma atividade física. Você não precisa ser o gênio e fazer algo muito grandioso. Você só precisa fazer o básico bem feito. E por mais que às vezes eu fique falhando aqui com o YouTube, eu continuo arrumando a minha cama, eu continuo bebendo água, eu continuo indo pra academia. Mas hoje, na hora que eu fui escrever o roteirinho, eu percebi que eu amo fazer o que eu tô fazendo. E
E mesmo que eu faça qualquer outra atividade profissional, eu quero continuar ainda aqui gravando o vídeo, explicando um pouco de quem eu sou e compartilhando essa minha jornada. Porque eu sei que eu vou morrer. E se eu sei que eu vou morrer, eu quero deixar um legado registrado. E acho que foi ontem ou foi esses dias que eu vi o vídeo do MrBeast, né, do Jimmy, que ele gravou um vídeo em 2015 e reprogramou o vídeo para 2025, depois de 10 anos. Eu quero fazer isso também aqui. E eu percebi que a vida, eu já sabia disso, mas só me confirmou que a vida passa de qualquer jeito, você fazendo ou você não fazendo. Eu prefiro olhar, como se diz, o copo meio cheio e fazer o que eu quero fazer e compartilhar as coisas que eu quero compartilhar, porque eu quero ser grata comigo mesmo de que eu tenho voz e posso falar para outras pessoas escutarem. Eu sei que as pessoas me escutam, então por que não trazer assuntos que eu sei que são relevantes tanto para mim como para você que assiste. As causas mais comuns. A primeira é a infância sem referência emocional segura. Pais ausentes ou superprotetores ou controladores. Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil ter pais ausentes do que antigamente. Porque hoje quando você vê uma criança que fica desde muito cedo no celular, o pai é ausente. Ai, mas é um assunto polêmico. Não, mas é verdade. E se a verdade tem que ser dita. É muito fácil você fazer um filho hoje e colocar ele no celular e não dar atenção. Isso é ser pai ausente. É quando o pai também está dentro de casa, ou fica no celular e dá o celular para a criança, ou fica no celular e só discute com a criança, ou o adulto fica muito preocupado se vai ter dinheiro, se não vai, não sei o que, e não dá atenção para a criança. Atualmente, com a consciência que a gente tem que pensar muito bem se a gente vai querer ter filho ou não, porque quando você decide ter filho, a criança não é só uma responsabilidade sua, mas você também tem que ter a responsabilidade com a criança para que ela possa crescer do jeito diferente que você cresceu, do jeito diferente que você vivenciou. Porque quando a gente nasce, a gente até às vezes fala assim para nossos pais, né? Eu não pedi para nascer. Mas além disso ser, né, como se fosse uma discussão, os pais têm que ter mais consciência sobre isso, sobre a criança, porque tudo que a gente viveu na nossa infância reflete na nossa fase adulta. E se por algum motivo a gente não consegue assumir as nossas próprias responsabilidades, igual a síndrome do Peter Pan, é porque lá na infância a gente não teve referência. Ou se teve referência, não foi a referência necessária pra gente conseguir assumir as responsabilidades. O outro ponto é que os pais são super protetores. Eu já vi muitos casos de pais super protetores nessa questão de colocar o filho como se fosse numa redoma de vidro, de achar que o filho vai ser sempre uma criança e que não pode fazer nada, que não pode crescer, que não pode evoluir. Ou os pais super controladores, né? A gente conhece muito aqueles pais que são mais rígidos, tipo aqueles pais que foram do exército, que tem rigidez, que tem controle de tudo. Então, a gente precisa transformar as nossas famílias em famílias saudáveis para que a criança possa desenvolver e virar um adulto consciente, um adulto com responsabilidade, porque isso vai ser benéfico para a criança que vai virar adulto, sabe? A criança não aprendeu a se autorregular, então cresceu com medo de errar. Essa autorregulação ela é importante, ela entra um pouco também na gestão das emoções. Eu devo trazer um vídeo sobre isso aqui também. E medo de errar é uma questão muito estranha, porque
Eu sempre tive a vontade de errar. Eu sempre falei para as pessoas perto de mim que é errando que se aprende. E eu vou errar quantas vezes for necessário, porque eu quero evoluir, eu quero crescer. Mas eu já vi muitos casos também por perto de mães que quando o filho erra vai lá e corrige, mas corrige não ensinando que é importante errar, mas tenta corrigir de forma que você tá fazendo errado, não é assim, e não faça isso. E aí a criança, no caso, vai tendo essa questão interna de medo de errar, e aí chega na fase adulta, não é que ela não queira, é que ela não tem consciência e não sabe como ter autorresponsabilidade. E aí entra na síndrome do Peter Pan. Traumas e rejeições não curadas. Eu já falei um pouco aqui das 5 feridas, mas eu vou trazer cada ferida aqui nos próximos vídeos e depois vai fazer tudo sentido, porque a rejeição, ela é a primeira ferida emocional da gente. Ela acontece, vou dar um spoiler aqui, enfim, aqui que é sobre a rejeição. Ela acontece de todo mundo, ela é padronizada que a rejeição acontece no útero da mãe da gente. Então, se a mãe tá passando, a mãe da gente tá grávida da gente, e a mãe da gente tá passando por alguma situação de insegurança, de medo sobre dinheiro, medo sobre alguma coisa, ela vai rejeitar o feto, como se o feto não pudesse existir naquele momento. Então essa é uma dor, eu acho que todas as dores, são feridas emocionais, mas eu acho que essa, dentro do útero da mãe, eu acho que são poucos os casos que, famílias saudáveis, normalmente, acho que não tem esse medo de ter o filho, mas a gente sente essa dor no útero da mãe da gente. E se a gente não cura essa dor, a gente vai entrar nessas síndromes, nesses medos, e eu vou explicar um pouco mais aprofundado no vídeo que vier aqui. Quando crescer é sinônimo de dor, a mente prefere ficar na ilusão da infância. Cultura de fuga. Redes sociais, prazer imediato, comparações e medo de se frustrar. Na minha época, até tinha rede social, era o Messenger e o Orkut, depois de muito tempo que veio o Facebook. E a gente só conseguia acessar as redes sociais, no caso, na época, ou se a gente tivesse um computador em casa, ou se a gente ia pra Lan House. E pra ir pra Lan House, a mãe da gente tinha que assinar que a gente podia ir, e era R$1 a hora. Então, já dei spoiler que eu sou um pouquinho velhinha, né? Como eu disse, 28 anos. Porque hoje em dia a gente tem, né, um celular pra cada pessoa, pra cada criança. Na minha época não tinha essa... Eu acho que até tinha celulares, mas era de número, não era assim, igual a gente tem hoje. Então, conforme a gente vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo também e a gente vai evoluindo junto. Os efeitos na vida adulta. Dificuldade em manter relacionamentos estáveis, procrastinação e falta de direção profissional, autoimagem infantilizada, precisa sempre de aprovação e crises existenciais repetidas. Eu andei tendo muita crise existencial e não era repetidas, mas eram bastante... não sei se era repetida no mesmo sentido ou se era repetida porque vinha várias vezes. Mas eu tive muita crise existencial, às vezes eu ainda tenho, quando de alguma forma eu não tô gravando vídeo pro YouTube, eu sempre me pergunto se eu tô fazendo certo ou não. Relacionamentos estáveis. Se você não curou a sua criança interior, você não acolheu a sua criança interior, você vai ter depois dificuldade na vida adulta, porque a gente precisa de relacionamentos estáveis, né? De relacionamentos saudáveis pra gente poder viver e evoluir
em harmonia com as outras, tanto conosco como as outras pessoas. A procrastinação, agora você já sabe que ela tem, né, vários ramos, né, vários assuntos que vem a procrastinação. Às vezes pode ser autossabotagem, a falta de autorresponsabilidade, essa questão, né, da síndrome do Peter Pan também. A síndrome do Peter Pan é a tentativa inconsciente de voltar para um tempo em que você se sentia mais seguro, mesmo que aquele tempo já tenha passado. É difícil, mas assim, eu acho que ficou mais fácil, porque eu lembro que todas as vezes que eu vejo, ou que eu lembro da minha infância, a gente sempre queria, eu não porque eu sempre aproveitei para brincar, mas eu via as pessoas ao meu redor que falavam assim pra mim assim, até teve uma vez que eu tava na escola, eu acho que eu tava na 4ª série, aí as meninas da minha sala tudo, não, Rafaela, vamos lá ver os meninos do colegial, porque não sei o que, eu falava assim, eu vou lá brincar. E eu ia brincar. E até hoje, se deixar, eu fico brincando. Então, talvez por isso que a síndrome do Peter Pan faça sentido. Porque eu aproveitei a infância pra brincar, pra fazer as coisas. E eu nunca fui talvez essa adultização, né? De querer já ser... Quando era criança, querer logo ser adulto pra fazer as coisas. E eu aproveitei o tempo. Mas eu ando assumindo minhas responsabilidades. Então é bom também a gente ser adulto, pra gente assumir as nossas responsabilidades e ter o poder de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. O caminho da cura, transformando fuga em força. Primeiro, assumir autorresponsabilidade. Quando a gente assume nossa própria responsabilidade da nossa vida, que é crescer não é perder liberdade, é ganhar poder sobre a própria vida. Teve um mentor meu que ele falou assim que, num dos stories que eu vi dele, ele falou assim que tem gente que acha que crescer com a internet você perde liberdade. Mas na verdade, quando mais você cresce, mais liberdade você consegue. Porque conforme você vai tendo essa autorresponsabilidade e o poder sobre a sua própria vida, você vai tendo de alguma forma mais acesso às pessoas, acesso a lugares. Então acaba que por ter esses acessos, essas autorresponsabilidades, esse poder de escolha, você vai se divertindo a mais no meio do caminho e você vai descobrindo que a jornada ela não precisa ser pesada, ela pode ser leve. 2. Acolher a criança interior. Dê à criança o amor e a validação que esperavam dos outros. Eu recentemente fiz isso comigo mesma. No vídeo do perdão eu falo sobre isso. Que eu me perdoei por tudo que aconteceu e eu pedi para minha própria criança interior que eu iria dar segurança, amor e carinho, e de tudo que aconteceu na minha infância, eu, como sou hoje, eu posso dar segurança para aquela criança que não teve segurança em alguns pontos. Hoje eu consigo dar segurança e dar amor e dar carinho sem precisar, né, da validação externa. Se hoje eu vou para academia, é por consciência. Se hoje eu gravo vídeo aqui pro YouTube, é por consciência. Então, são autorresponsabilidades que a gente precisa assumir. Terceiro, desenvolver disciplina emocional. Aprender a sustentar o desconforto do crescimento sem fugir. Para isso, a gente precisa fazer todo esse processo que eu tô deixando aqui já de legado no YouTube, que é entender das emoções. Eu ainda vou trazer cada ferida, sobre o lado luz, o lado sombra.
e o que tem de efeito, né, desde a nossa criança, como na nossa fase adulta, porque pra gente ter disciplina emocional, a gente precisa ter consciência sobre ela, pra gente poder ir evoluindo. Quarto, criar novas referências. Conviver com pessoas maduras, ambientes que puxem para cima. Se você de alguma forma não teve referência, ou teve referência, mas referência negativa, você pode usar as referências que você já teve e transformar elas em novas referências para que você seja a sua própria referência, para que outras pessoas se inspirem em você, que é o que eu tenho feito aqui com o YouTube. Quando eu comecei, eu achei que eu não tinha referência, e aí quando eu fiz o vídeo sobre carência de referência, eu tive uma crise, e aí depois eu tive que gravar outro vídeo, porque eu pude perceber que eu tenho referência, eu só tava olhando o lado vazio do copo, e às vezes a gente precisa ter essa quebra de padrão na cabeça da gente, ou realmente consciência de que a gente, na maioria das vezes, a gente tem consciência, mas a gente não aceita a consciência que a gente tem, ou tem referência, mas às vezes não aceita a referência que teve, e fica sempre olhando o lado ruim das coisas, né? Mas a gente precisa aprender também com aquilo que a gente já tem. Crescer não é deixar de ser criança, é aprender a cuidar dela dentro de você. Então, a gente precisa cuidar da nossa criança dentro da gente. A gente também pode cuidar da nossa criança indo, às vezes, em parques de diversão, às vezes indo em brinquedos, às vezes fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer quando a gente era criança, né? De brincar de pique-pega, de escorregar num brinquedo. E a gente precisa fazer essas coisas de criança também, né? De brincar com outras crianças, de jogar bola, enfim. A gente também precisa cultivar a nossa criança dentro da gente. E a conclusão que eu quero deixar nesse vídeo é que a síndrome de Peter Pan não é falta de idade, é falta de coragem para amadurecer. Quando você escolhe crescer, você não perde sua essência. Você ganha estrutura para viver o que sua criança sempre sonhou. E eu estou aqui, construindo as referências que eu não tive e remodelando aquelas que tive. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque você também precise disso. Se você sonhou com alguma profissão quando era criança, você está próximo de realizar, ou você descobriu que aquela profissão que você queria quando você era criança, hoje já não faz mais sentido com a sua personalidade? Porque quando eu era criança, eu queria ser ou pediatra ou veterinária. E aí depois eu descobri que eu não ia ter paciência nem com as crianças e nem com os animais. E aí eu fui para as gestões, né? Para gestão, para administração e tudo mais. Então, espero que você tenha feito sentido esse vídeo para você. Se você gostou, já deixa seu joinha, se inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Comenta também o que você achou, é importante para mim saber o que você tem achado dos vídeos aqui. E até o próximo vídeo.